bom dia. Já faz um tempinho, né, que nós não nos olhamos, mas eu acho que é bacana esse contato através de um vídeo. E eu peço que vocês me perdoem pela demora, mas eu tô tentando fazer, né, tudo conforme a organização do tempo, enfim. Entrei em contato com alguns alunos, alguns me deram retorno, outros nem tanto. Mas enfim, nós vamos começar hoje a tratar de razão e proporção, que é um tema, né, que vai dar continuidade na próxima semana com regra de 3, e que vocês também já podem ir pesquisando e fazendo as questões sem nenhum problema, tá? Para iniciar, o que é razão? A razão ela é justamente um quociente, tá? Quociente, uma fração, e nós temos algumas razões que são imprescindíveis, né? Temos uma divisão qualquer, temos uma escala, velocidade média, densidade demográfica. Todas essas são razões que sempre estão recorrentes nos vestibulares. Então é importante que vocês tenham essa noção do que é razão. É basicamente uma divisão. Ela pode ter um valor inteiro, né, um valor exato, ou não, pode continuar na forma de fração, como um número racional. Como no exemplo aí, ó, numa turma temos 20 alunos, sendo 12 meninas e 8 meninos. Qual é a razão de meninos em relação às meninas? Então, o que a gente tem aqui? Ó? O 8, que é o número de meninos, sobre o número de meninas, e aí eu parto para a simplificação. Simplificando por 4, né, que é o maior divisor comum entre eles, eu encontro 2/3. Então, o que isso quer dizer? Isso diz que a cada 2 meninos nós temos 3 meninas. É igual aquela história, né, do brigadeiro para dar certo. Você precisa colocar, obviamente, as medidas proporcionais. Não adianta colocar muito chocolate, pouco leite condensado ou vice-versa. Tá? Então, tem justamente uma medida. Aqui, para esse problema, a cada 2 meninos nós temos 3 meninas. Tá? E aí nós chegamos na proporção. A proporção ela é basicamente, né, uma regrinha de 3, onde a gente descobre a quarta proporcional, ou valor desconhecido, e a gente ouve aquela regrinha, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que vem basicamente dessa expressãozinha aqui. E aí, só para destacar, é o famoso multiplicar cruzado. Para realizar esse exemplo, eu pensei num exemplo já de vestibular, para vocês não acharem que isso dista muito, né, do que a gente vê no Enem, enfim, PUC, UERJ. Nós temos aí, se 2, 3 e x e 8y e 4 forem duas sucessões de número diretamente proporcionais, então, primeiro, se são diretamente proporcionais, existe uma relação entre esse primeiro valor e esse daqui. Então, ó, 2 sobre 8 tem que ser igual a 3 sobre y. Conforme eu falei aqui em cima, basta a gente multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, nós temos 2y igual a 24. O 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Y igual a 12. Por aqui a gente consegue eliminar bastante alternativas, mas eu acho que é importante a gente findar aqui para entender. Depois, o 2 está para 8 e ele tem que ser igual a x para 4, tem que manter a mesma relação. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado, né? 8x igual a 8. O 8 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo, e a gente encontra 1. Então, nós ficamos com a alternativa C, tá? Então, sempre que você tiver um problema que envolva proporção, é basicamente multiplicar, tá? Por, cruzado, né? Como se fosse uma regra de 3. E aí nós chegamos nas grandezas. O que vocês têm que saber de grandezas? Existem exemplos, são vários, né? Mas a ideia principal é grandezas diretamente proporcionais. São quando elas crescem e diminuem juntas. Tá, mas como assim cresce e diminui juntas? Vamos imaginar que você tivesse, né, lá a lata de leite condensado. E 2 latas de leite condensado davam 50 brigadeiros. Se você aumentar o número de latas de leite condensado, obviamente você terá mais brigadeiros sendo produzidos. Então, as duas cresceram juntas. Se eu diminuísse o número de latas, obviamente eu teria menos brigadeiros. Tá? E quando elas são inversamente proporcionais? Um exemplo disso pensa numa obra, tá? Você tem lá 10 pessoas e ela faz a construção da obra em 10 dias. Se você agora tem 20 pessoas trabalhando, você tem mais gente fazendo as coisas, então, obviamente, esse tempo da construção diminuirá.
Então, inversamente proporcional. O número de pessoas aumentou, mas o tempo de execução diminuiu. Então, por isso elas são chamadas de inversamente proporcionais, tá? E aí nós temos um exemplo do vestibular. Diz o seguinte: um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C e a largura L, o comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então a caneta tinha 16,8 na realidade, mas na foto 1,4. E aqui só apareciam os tamanhos, obviamente, da pegada na foto. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a. O que a gente conclui, né? Existiu uma espécie de redução na foto, tá? A foto não condiz com o tamanho real, então eu preciso saber quantas vezes foi reduzida. Por isso nós pegamos o tamanho real da caneta e dividimos por 1,4, que é justamente o tamanho que aparece dela na foto. Percebemos que foram 12 vezes reduzida. Então, para eu saber o valor original da pegada, tanto largura quanto o comprimento, eu vou multiplicar por 12, dando 40,8, tá? E depois 26,4, resultando na alternativa D. Mas, Fidelis, eu não quero fazer dessa forma, eu não sei trabalhar com número decimal, eu gosto de trabalhar com regrinha de 3, fácil. Aqui você não tem como fugir porque os números são números decimais, mas dá para tornar um pouco mais favorável aos olhos. Então, 16,8, que era o tamanho real, está para o tamanho da fotografia. Assim como x, tá? Eu posso chamar ainda assim esse x da largura, ou melhor, do comprimento, né? Que é o tamanho real da pegada, está para ele no tamanho da foto, que é 3,4. Multiplicamos cruzado, tá? Conforme vocês podem notar, e encontramos 40,8. E fazendo o mesmo para a largura, que também dá 26,4, alternativa D. Então, essas são as duas opções. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se não entenderam, me avisem, por favor. Me chamem no privado, para que a gente consiga realmente avançar um pouquinho, tá bom?